Neste módulo, nós vamos abordar aqui um pouco sobre a história do aumento peniano. Você vai entender que essa angústia do homem com o seu tamanho do seu órgão já vem de muitos anos, das mais antigas civilizações. Desde que o homem é homem, isso é uma preocupação das mais diversas eras da civilização humana. Observe aqui, das mais antigas civilizações, que são os egípcios, ali datado de 3.000 anos antes de Cristo, a gente tem vários registros, várias notações de que isso já era uma preocupação, né? Inclusive aqui um exemplo dessa estátua de um deus egípcio, o deus Min, que ele era retratado, ele representava o deus da fertilidade, o deus da virilidade, né? E nessas esculturas eles eram desenhados com o pênis de maneira muito desproporcional, inclusive à estatura do deus, né? Mas isso já mostrava a preocupação do homem com o tamanho do órgão genital. Já numa era um pouco mais recente, quando os gregos dominaram o mundo, também isso mostra-se nos relatos, nos históricos, nas esculturas, nas artes, que o tamanho do órgão também era uma preocupação. Esse aqui é um exemplo da época, né, que é o deus grego Príapos, também desenhado, também mostrado como com um tamanho genital desproporcional à estatura do deus, né? É o deus Príapos, também o deus da fertilidade, o deus da virilidade, o deus do poder do homem, né? Até esse deus grego batizou uma doença, né? Uma doença urológica, uma das poucas urgências urológicas mesmo que a gente tem, que é uma situação que a gente chama de priapismo. O priapismo, o nome veio desse deus grego Príapos, é uma situação em que o homem tem uma ereção prolongada e muito dolorosa. O homem tem sua relação sexual, atinge o orgasmo, só que a ereção persiste. É um problema circulatório do pênis, é um problema vascular, onde o sangue continua entrando no pênis e ele não sai. Então isso gera uma dor intensa, uma ereção muito forte, muito dolorosa e persistente. O pênis não abaixa. E se isso não for tratado adequadamente ali algumas horas, no máximo 4, 6 horas, isso pode levar a uma trombose, né? Uma coagulação do sangue dentro do corpo cavernoso. E isso se tornar um problema irreversível de impotência sexual no futuro. Então, aí só uma curiosidade aí que do deus Príapos batizou a doença priapismo, né? Então, um outro fato histórico, uma outra fase histórica aqui, já bem mais recente, nós estamos falando aqui de 500 anos antes de Cristo, né? Existe um desenho, né, na Inglaterra, né, no interior da Inglaterra, né, desenhado lá pelos celtas, né, é uma obra, vamos dizer, uma obra de arte desenhada num jardim, num campo lá, uma obra de quase 70 metros. Ela lembra muito aquelas linhas de Nazca que a gente tem no Peru, mas é na Inglaterra. Também a gente vê aqui desenhando o falo como uma coisa importante, né? É o deus Cerne de Abas daqui da história da Inglaterra, dos vikings lá na época dos celtas, né? Também mostrando aqui o poder do homem, né? Desenhando aqui um tacape, que era a arma deles da época, e aqui desenhando o pênis como órgão também de virilidade, poder e fertilidade, né? Isso segue-se ao longo da história, né? Aqui já histórias, até hoje a gente tem muita cultura tribal ainda, onde cultua-se o tamanho do órgão. Veja aqui um outro exemplo, uns índios da região de Uganda, né, na África, no norte da África. Aqui os índios caramojongos, onde eles também cultuam o tamanho do pênis, utilizando inclusive pesos, né, estratégia do uso de peso com o objetivo de alongar a haste peniana. Então aí umas curiosidades históricas. Aqui nós já vamos entrar numa era mais recente da história, já depois de Cristo, né, a Idade Média e Renascimento, né? Também a gente tem várias notações históricas da preocupação da genitália, do homem, do tamanho da genitália, no contexto da virilidade e fertilidade. Observe aqui também, né, na época dos Incas e Astecas, aqui uma escultura, uma estátua inca, né, o deus Moche, também observamos a desproporcionalidade do órgão genital com a estatura do deus, mostrando também a preocupação da cultura da época com o tamanho da genital, da autoestima e da fertilidade. O deus Moche era um deus da fertilidade masculina. E
A história começou a desenvolver mesmo, começou-se a aprender mais sobre a genitália através na época dos renascentistas, né? Principalmente com os estudos de anatomia desenvolvidos pelos grandes pensadores, grandes estudiosos da época, entre eles um dos mais importantes, Leonardo da Vinci. Foi um grande estudioso e grande desenvolvedor da anatomia humana da época. Nós estamos falando aqui de 1500 depois de Cristo. Então aqui nós temos vários relatos, vários desenhos, várias obras de artes da época de Da Vinci. Aqui uma delas que representa aqui um ato sexual de maneira anatômica, né? Observe aqui o pênis, né? A vagina e etc. Né? Uma coisa, nessa época começaram-se as experimentações manuais de tentar dissecções primitivas, né? Existia-se muito tabu na época que não podia se mexer em cadáver. Então, mas nessa época dos renascentistas começou-se a questionar muito sobre a anatomia humana. Ali começou-se a desenvolver os estudos da anatomia do pênis, né? E existia-se também muita alquimia e superstição envolvida, onde se usavam-se ervas e algumas poções, né, para tentar aumentar o tamanho do órgão. Claro, tudo sem resultado, e eram apenas superstições e alquimias e ali de poções mágicas para tentar aumentar o tamanho do pênis. Uma coisa importante também nessa época renascentista, observe que aqui nós temos várias estátuas, né, dessa época, onde os órgãos genitais são desenhados de maneira de tamanho proporcional ou até mesmo de tamanho menor à estatura dos deuses ou das figuras importantes de época, mostrando já uma preocupação maior já do aspecto intelectual do homem, não só mais a parte sexual, não só mais a parte, né, de virilidade e fertilidade. Então você vai notando que ao longo da história, conforme vai se desenvolvendo a ciência, vai se desenvolvendo o conhecimento, esses fatos, essas preocupações vão mudando no contexto histórico, no contexto, né, do conhecimento humano, né? Então isso a gente sabe que quanto mais evoluído o homem, quanto mais conhecimento, quanto mais cultura ele tem, menos importância ele dá à parte sexual, né? Então isso já se começa a mostrar na época dos renascentistas, né, com as estátuas ali, o Davi de Michelangelo, que é uma estátua muito conhecida aí por todos. Vamos seguir aqui no nosso contexto histórico. Aqui nós já vamos entrar um pouco já no século XIX, onde se começam a desenvolver as grandes invenções, né? A ciência começa a engatinhar aqui nessa época, né? Quando começa a era das invenções, que é quando se desenvolve ali, baseado na experiência dos pesos penianos, né, que as pessoas usavam para alongar né, a haste, começou-se a desenvolver as primeiras bombas a vácuo, né? Dispositivos usados até hoje, inclusive, tanto para alongamento peniano quanto para disfunção erétil, porque esses dispositivos eles realmente conseguem manter o pênis um pouco mais cheio de sangue. Você faz uma pressão negativa no órgão e isso faz com que isso deixe o pênis um pouco mais túrgido, um pouco mais cheio de sangue, aumentando o tamanho dele e também melhorando a função erétil, né? Isso nós estamos falando aqui de 1840. Um pouco mais no final do século XIX, ali perto de 1880, 1890, começaram-se a desenvolver as primeiras cirurgias experimentais. Não no campo do pênis, mas no âmbito da medicina como geral. Foi o século dos cirurgiões, que antigamente eram os barbeiros, que foram aprendendo a desenvolver técnicas, e eles tinham altas habilidades, eram rápidos, né? Começaram-se os primeiros estudos em cirurgia humana e os primeiros experimentos também com muito tabu, com muita dificuldade nas eras experimentais de cirurgia, mas foi o marco histórico, o começo dos desenvolvimentos cirúrgicos. Vamos seguindo aqui ainda na nossa aula de história. Aqui nós já vamos entrar no século XX, que aí sim nós temos grandes avanços, né, na medicina como um todo, na cirurgia geral, na cirurgia plástica, inclusive na urologia, né? Aqui nós temos os primeiros ensaios de cirurgias de aumento peniano começaram ali em 1950, com enxertos de gordura autólogo. O que é isso? Começou-se a retirar a gordura de várias partes do corpo, né, principalmente do abdômen, do flanco ou glúteo, né, do bumbum, para injetar no pênis com o objetivo de engrossar, com o objetivo de aumentar o pênis. Então, essas são as primeiras cirurgias desenvolvidas para aumento peniano, são as de enxertos de gordura por volta de 1950, né? Depois, desenvolveu-se, aprendeu-se um pouco mais sobre anatomia e descobriu-se sobre o ligamento suspensor do pênis, que é um ligamento que
que é nessa parte interna, a gente tem a bacia e aqui o pênis, então é uma estrutura fibrosa que sustenta o pênis. E nessa época, observe que isso nós estamos falando aqui já de pouco tempo atrás, vamos dizer que essa foi a primeira cirurgia com resultado mesmo em tamanho de pênis. Descobriu-se que se liberando essa estrutura fibrosa, liberando esse ligamento, né, fazendo a incisão, cortando esse ligamento, o pênis avança de 2 a 3, alguns casos até 4 centímetros de comprimento. Então essa foi a primeira cirurgia realmente para alongamento peniano. Então é a ligadura, desculpa, é a liberação, a ligamentólise do suspensor do pênis. Um pouco mais à frente já vem o desenvolvimento dos implantes penianos, já com mais o objetivo de tratamento de disfunção erétil, né? A disfunção erétil grave, que não responde a medicamentos e nem a injeções, evolui para o implante de prótese peniana, os implantes penianos, né? E também observou-se que, além de melhorar a função erétil, de restabelecer a função sexual do paciente, ela também aumenta o pênis em comprimento e em calibre. Então, essas são as 3 principais cirurgias desenvolvidas no século XX com o objetivo de aumento peniano. Avançando um pouco mais aqui na história, a gente já vai entrar aqui agora no século XXI, né, nos anos 2000, que os anos de glória, os anos de grandes avanços tecnológicos, né, que ali observou-se que a cirurgia era um tanto agressiva, os resultados eram aquém dos esperados, tinham seus problemas, as cirurgias tinham riscos, né, nem sempre resultados adequados, né? Então observou-se que era muito risco e pouco benefício, né? Benefício real de aumento peniano. Então, nessa época, começou-se nos anos 2000 a procurar alternativas mais seguras e menos invasivas para se desenvolver o tamanho do genital. E foi aí nessa época, aqui em 2002, que começou-se o uso estético do ácido hialurônico. Claro, começou na dermatologia, principalmente na estética facial, né, para realizar preenchimento principalmente de bigode chinês, né, contornos faciais. Hoje é muito utilizado na área de harmonização orofacial, tanto na dermatologia quanto na odontologia, os procedimentos estéticos com ácido hialurônico, que mostrou-se uma substância muito segura. Em 2010, começou-se a aplicar ácido hialurônico, a se desenvolver ácido hialurônico nos genitais. Inicialmente na genitália feminina, começou-se a fazer a harmonização da genitália íntima feminina, né? Ali a preenchimento dos grandes lábios, dos pequenos lábios, começou-se isso na ginecologia e na dermatologia. Um pouco mais à frente, já bem recente, veja, nós estamos em 2025, observe-se que a bioplastia peniana, a harmonização peniana, o engrossamento peniano, né? Ou seja, o aumento do pênis com o uso do ácido hialurônico é um tratamento muito recente na medicina, né, como um todo, que começou seus primeiros estudos e publicações em 2020, que é o grande objetivo aqui do nosso curso, da nossa jornada aqui do Guia do Aumento Peniano. É te ensinar sobre o uso do ácido hialurônico, o uso do preenchimento e engrossamento do pênis com a preenchimento do ácido hialurônico no pênis, com excelentes resultados e satisfações muito parecidos com os da cirurgia, que nós vamos ver mais à frente quando a gente compara a cirurgia com o preenchimento.